legal, cara. Tem que se mexer, bicho. Que é uma loucura, né? Uma loucura. Porque, assim, lá, aqui, lá, Sim. isso me espantou um pouco, assim. Mas se a gente olhar para a sua jornada, essa sim espanta, porque todo mundo que viu a série, todo mundo que conhece a sua história, viu que num dado momento o Anderson não podia mais lutar no Pride, pelas questões que você já colocou, não sabia o que fazer da vida e falou, bicho, parei, desisti, vou abrir um lava-jato. Porra, bicho, quando isso aconteceu, como é que sua cabeça ficou? Tipo, perdi tudo? Já era? Na verdade, assim, eu não tinha muito pra perder, né, cara? Eu só tinha... A única coisa que era importante pra mim naquele momento era a minha família e a minha paz, né? E, assim, eu tava muito decepcionado com algumas coisas e muito desapontado com os líderes da época que eram líder da equipe que eu fazia parte. E aí, cara, assim, como em todo lugar existe politicagem, Sim. aí eu falei, quer saber, cara, eu não tenho uma vida cara, tenho uma graninha aqui que eu consegui guardar, eu vou pegar essa grana, ou eu vou embora para os Estados Unidos, ou vou abrir um lavacar. Aí aconteceu uma conexão incrível com o Minotauro e o Minotouro. Como é que você chegou neles nesse momento, Anderson? Assim, o Catel, que é meu irmãozão, assim, a gente se formou junto, faixa preta do Fábio Noguchi. Um abraço pro Messi Noguchi. E o Catel começou a dar aula numa das academias do Minotauro que ele abriu em Curitiba. E aí o Catel começou a dar aula lá, e aí automaticamente o Rogério e o Rodrigo sempre foram os caras que sempre procuraram treino, sempre procuraram estar conectados com treino, com melhor treino. E aí o Catel começou a treinar os dois. Então o Catel sempre ia pro Rio, ia lá treiná-los. E tinha uma senhora que era dona da HDB, que era uma marca de roupa lá em Curitiba, que patrocinava alguns atletas e tal. Você deu uma joelhada na cara do Carlos Newton com o short usando a HDB. E ela tinha uma relação muito próxima com o primo do Minotauro e tal. E aí acabou que um dia eu fui treinar lá na academia. Não, antes disso, ela me chamou pra conversar e tal, que ela também me ajudava bastante, me ajudou durante muito tempo. A dona Maria José me ajudou durante muito tempo. E aí ela sabia da situação, tudo que estava acontecendo comigo no momento, e aí ela me conectou com o primo do Minotauro. E a gente foi num restaurante japonês, né, no Batel, e aí eu conheci o Minotauro. E aí foi e tal, dei um treino lá na academia dele, aí foi um pedido dela pro Minotauro. Pô, Minotauro, olha, tem esse menino aqui. Aí eu já conheci o Minotauro, sempre tive uma conexão boa com ele, né? Sempre tive uma relação boa. E aí ela nos apresentou, a gente ficou ali, aí ele sem me conhecer nada, assim, era o primeiro contato que a gente estava tendo ali de conversarmos durante bastante tempo. A gente sempre encontrava as duas equipes, né, no hall do hotel ali, oi, beleza. Era um clima meio né, de rivalidade, né? Mas era tranquilo, eu sempre fui muito tranquilo, nunca tive problema com ninguém, graças a Deus. E aí, o que aconteceu foi que o Minotauro pegou e falou, não, meu irmão, vou te ajudar. Pô, você consegue ir pro Rio, treinar com a gente lá? E aí o Minotauro me levou pro Rio. Fiquei uma semana lá, treinei e tal, aí fiquei na casa dele, ajudando ele e o Rogério, treinando também, melhorando as coisas que tinham que melhorar ali, que era o meu chão, que era muito ruim. E aí a gente começou a criar uma conexão muito boa, e aí eu comecei a treinar com uma galera diferente, né? Eu conheci o Lino lá, o Lino Barros, conheci o Maldonado, conheci outros caras que o Minotauro trazia para os treinos dele e automaticamente se ajudavam ali. Porque ali, a casa do Minotauro no Joá foi onde deu início a Tim Nogueira.
ali começou tudo, ainda que o Minotauro ainda estivesse na Brazilian Top Team. E aí a coisa foi acontecendo, ele foi me ajudando e tal, aí ele me botou pra lutar de volta no Pride. Eu tava conversando com ele, eu falei, ó, cara, não tem como mais, cara. Eu fiquei uma semana lá e falei, ó, Minotauro, cara, obrigado, irmão. Sempre que você precisar eu venho te ajudar, mas não dá pra. Eu não quero mais lutar, não, brother. Essa parada de luta aí pra mim já não dá mais. Tudo por causa do estresse, né, o Anderson? Da assim, cabeça, queria paz. Cara, era uma decepção sobre tudo aquilo que eu tinha criado de expectativa, né? Sobre. Imagina o seguinte, cara, você tem. É que é diferente, né? Depois que eu comecei a conviver um pouco nesse meio também, você vê a diferença de hombridade dessa galera, né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos na Core, tenho alguns amigos no Bop, tenho alguns amigos aqui no GER, e você vê a irmandade é diferente, cara. E aí eu comecei a trazer isso pro meu meio, né? E eu comecei a entender que, pô, peraí, cara, que não tem nada de irmandade. Entendi. Que não tem nada de irmandade. Pô, eu mato e morro por todo mundo aqui e ninguém mata e morre por mim. Tem alguma coisa errada. Putz. E aí, voltando ao Minotauro, o Minotauro começou a me ajudar. E eu falei, pô, não quero mais saber disso não, cara. Eu vou sair fora e tal. Aí ele falou, não vai não, cara. Que isso, cara? Pô, tá maluco? Aí eu falei, não, cara, eu tenho meus filhos pra criar, não dá, cara. E era um momento difícil pra mim. E aí, o que aconteceu? Cara, ele não me conhecia. Ele me conheceu em Curitiba, né? A gente se cruzava. O irmão dele também, o Rogério, também não me conhecia. Ele me conheceu, me levou pra casa dele em uma semana. Fiquei lá uma semana. Aí ele, nessa conversa, né? Eu falei, pô, vou embora e tal. Já tinha dado os dias que era pra eu ficar no Rio. E aí, eu falei, cara, tem que ir embora. Vou embora, tem que ir. Aí, eu dando tchau pra ele me chamou pra conversar, me chamou no quarto dele e tal. A gente ficava num quarto que tinha embaixo da casa. Ficava todos os lutadores ali e tal. E ele ficava em cima, o Rogério ficava num outro complexo que tinha da casa. E aí eles me chamaram, os dois sentaram assim, eu sentei na beira da cama assim, conversando com os dois. E aí eles falaram, não, cara, tu vai desistir, tá maluco, cara. Tá doido, cara. Pô, não vai desistir não, cara. Aí eu falei, pô, cara, não tem como, é difícil pra mim, cara, não dá mais, cara. Pô, eu dediquei minha vida inteira, cara, até aquele momento e falei, cara, não dá mais, não tem como. E aí, meu irmão, sem me conhecer, fazia uma semana que eu tava ali na casa dele e tal, fiquei uma semana ali. Aí ele pegou e falou, não, o que você precisa? Eu falei, pô, Rodrigo, cara, meu irmão, eu tenho que pagar minhas contas, cara. Não tem como, cara, não tem como. Ele falou, pô, você tem que segurar que eu vou te botar pra lutar. Aí passou tal, ele foi e me deu uma grana, cara. Acho que na época, acho que 30 mil reais ele me deu, assim, pegou o dinheiro e me deu. E aí ele pegou e falou, ó, pega essa grana aí, vai lá, resolve tuas coisas na tua casa lá e volta pra treinar. Aí eu falei, tá bom. Aí voltei, fiz as coisas que tinha que fazer, deixei a grana guardada, deixei uma grana com a minha esposa e voltei pro Rio, fiquei treinando no Rio. Aí as coisas foram acontecendo, ele falou, não, vou te botar pra lutar no Pride de novo. E tava rolando uma certa politicagem ali, mas tudo bem. Isso me fortaleceu também, me ajudou a me fortalecer, a entender algumas coisas que são importantes, né, na vida. E aí, cara, o que aconteceu? Rolou que ele conseguiu me botar, mas os caras falaram, ó, a gente bota o Anderson, mas a gente vai te pagar $100 mil a menos. Acho que era 100 mil, 200 mil dólares a menos. Aí ele pegou, não tem problema, pode botar ele pra lutar. Uau! Foi os caras isso tiraram $100 mil da bolsa do Minotauro. Eu não me lembro se foi 100 ou 200 mil dólares, uma coisa assim. E aí ele falou, não tem problema, pode tirar, mas bota ele pra lutar. E aí eu voltei, lutei, ele me prometeu, lutei e tal. Acabou que nesse dia eu perdi, ele também perdeu, né? E as coisas foram acontecendo. Ele fez um evento na cidade dele,
né, em Vitória da Conquista, e me botou para lutar com o Diamante Negro. Eu venci. E aí, né, ele sempre ali me ajudando e tal. E aí eu falei, cara, eu vou tentar. E aí ele me trouxe do Rio de volta, aí fiquei morando na casa dele. E aí ele me incentivando ali, cara, me dando forças o tempo todo. E me levou para lutar na Coreia. Eu lutei na Coreia. Aí, depois disso, eu recebi uma proposta de lutar no Cage Rage. E aí que eu fui pro Cage Rage, comecei a lutar no Cage Rage. E aí a gente montou aquela relação bacana. Eu voltei para Curitiba, fiquei treinando em Curitiba há um tempo. Mas a gente sempre tava se falando, sempre tava, né? E aí eu sempre ia pro Rio para treinar e tal. E aí eu me lembro que quando começou essa coisa do UFC tentar me levar pra lá, eu já tava quase na minha última luta no Cage Rage. E aí o UFC falou, ó, você vir pra cá, você tem que vir com vitória. E eu tava com vitória, só que eu tinha minha última luta lá. E aí eles ficaram com medo, o Joe Silva ficou com medo. Se eu lutasse, eu acabar perdendo e eles não iam me aceitar com derrota. Eu falei, ó, tá tudo certo. Eu vou lutar, eu não posso ficar sem lutar, porque... E nessa situação da Inglaterra, os donos do Cage Rage na época falaram, não, cara, pô, a gente gostou de você e tal, o que você precisa pra você vir morar aqui e tal, e lutar aqui no Cage Rage e tal. Os caras estavam... os caras iam me dar casa, iam me dar um salário, e, né, e tava... E eu falei, pô, cara, resolvi minha vida, né, Sim. cara, pô... E era o princípio, era a minha ideia. Aí eu fiz a luta, o Minotauro me ligou e falou, cara... Foi a da cotovelada, Anderson? Não, essa não, eu acho que não foi... Não sei se essa foi a última luta, mas foi a minha última luta no Cage Rage. E aí o Minotauro me ligou e falou, pô, negão, que legal, bacana e tal. Deixa eu te falar, cara, tem um cara que pode te representar, que é o Joinha. Esse cara pode te representar e tal, e não sei o que, e o Pride ainda tava bombando, tava meio que em declínio, mas ainda tava rolando. E aí eu lutei lá, fiz a última luta, os caras meio Joinha, aí Anderson, pô, os caras querem você aqui no Pride e tal, no UFC e tal, assim. Eu falei, pô, Joinha, eu tenho a minha última luta aqui, cara. Fala pros caras se eles me quiserem depois da minha última luta, beleza, senão eu fico aqui mesmo, tá tudo certo. E aí acabou que eu venci e fui pro UFC.